Olá, meu querido irmão, minha irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu estou muito feliz por estar aqui novamente com você, orando pela sua vida, pela sua casa, pelo seu trabalho, por tudo que envolve a sua vida. Irmãos, vocês não sabem o quanto meu coração se alegra por saber que a palavra de Deus está sendo transmitida. Eu não falo aqui de religião, eu não falo da minha igreja, eu quero apenas que você se firme com Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E eu tenho certeza que se você colocar em prática esta palavra que eu vou te trazer hoje, Jesus vai estar muito mais presente na sua vida do que Ele já está. Eu sei que muitos de vocês não estão percebendo mudanças ainda. Você já tem acompanhado aqui a oração da manhã, a oração da noite, a oração para dormir, mas parece que nada acontece de novo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, Deus está trabalhando nos bastidores. Você pode não estar percebendo isso agora, mas Deus já está fazendo uma obra no seu coração, a seu favor, e você precisa começar a enxergar a sua vida com os olhos da fé. Esse é o grande problema da maioria das pessoas. Elas enxergam a sua vida com a visão natural. Elas olham as circunstâncias, elas olham para si mesmas e elas só veem frustração, decepção, fracassos. Mas quando a gente olha para Jesus, quando a gente tira os nossos olhos das coisas terrenas e olhamos para o autor e o consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, aí nós conseguimos enxergar um propósito em todas as coisas, começamos a ver o trabalhar dele em cada detalhe. E é por isso que eu quero te mostrar uma mensagem aqui que, se você colocar em prática, se você fizer exatamente o que eu vou te falar, não tem como dar errado. Jesus vai começar a se manifestar na sua vida e tudo vai começar a ficar mais claro a partir de agora. Tudo vai começar a fazer sentido. Amém? Mas antes de começarmos, eu só quero pedir que você clique em gostei aqui abaixo do vídeo. Isso ajuda o YouTube a mostrar para mais pessoas. Porque se muita gente começar a gostar do vídeo, ele vai entender que esse vídeo é relevante e vai querer espalhar para mais pessoas, tá bom? E outra coisa que eu quero te pedir é para se inscrever aqui no canal. É só você clicar no botãozinho aqui abaixo do vídeo, inscrever-se. Do lado vai aparecer um sininho, ative também esse sininho e selecione a opção todas para que você receba em primeira mão o próximo vídeo que eu colocar, tá bom? Deixa eu te abençoar, deixa eu orar por você e te fortalecer na caminhada com Deus, porque esse é o meu propósito. Foi para isso que Deus me chamou. Amém? Irmãos, eu estava pensando numa coisa aqui. Quando a gente é mais jovem, parece que a vida passa muito mais devagar, não é verdade? Quando a gente era criança, tudo que a gente queria era crescer logo, era crescer rápido, para a gente já poder fazer as coisas de adultos. Aqui em casa mesmo, de vez em quando, o Daniel, a Lorena, eles falam: eu queria ser igual a você, papai, queria poder fazer as coisas que vocês fazem. Mas aí a gente fala para eles: olha, não tenham pressa para crescer, vocês não sabem o quanto é bom ter criança, não ter responsabilidades, não ter a correria do dia a dia, ter que trabalhar. E aí a gente tenta acalmar eles, né? Por quê? Porque depois que a gente vira adulto, parece que tudo começa a correr mais rápido. O tempo parece que é muito mais rápido, mas isso também é por causa da nossa responsabilidade, as tarefas que a gente tem. E é por isso que a nossa percepção de tempo começa a ficar mais aguçada quando a gente cresce. E uma coisa que começa a acontecer é que quando os anos vão passando, nós vamos tendo mais sede de saber por que nós estamos aqui, para onde nós estamos indo depois que esta vida passar. Nós começamos a nos perguntar: qual é o meu objetivo nesta terra? Por que eu estou aqui? Qual o meu propósito, o meu chamado? E é aí que nós precisamos perceber aquilo que a Bíblia já nos ensina desde o começo, quando lemos lá em Gênesis, que no princípio era Deus. Então, se Deus é o princípio de tudo, Ele tem um propósito já estabelecido para cada um de nós. É assim que a gente tem que entender. Antes de nascermos, a Bíblia diz que Deus já conhecia cada um dos nossos dias. Todos eles já estavam escritos no livro da vida. Amém? Acontece, irmãos, que depois que o pecado entrou, muitas vezes parece que sempre falta algo na nossa vida, não é verdade? E é por isso que a gente sempre está em busca de um propósito na vida, em busca de sentido, desde o dia em que a gente nasce. Tá, mas talvez você esteja perguntando aí: pastor, o senhor não respondeu. Qual é o nosso propósito? Qual é a razão da nossa existência? Irmãos, de acordo com a Bíblia, nós fomos criados para conhecer a Deus, glorificar a Ele e nos deleitarmos na Sua presença. E eu me lembro aqui agora de um exemplo de uma pessoa que viveu uma vida de forma fútil.
E eu sei que muitas pessoas que estão até mesmo me ouvindo aqui, elas não têm vivido desta maneira. Elas ainda estão querendo realizar os seus sonhos, buscando somente os seus prazeres, e elas não estão preocupadas em conhecer a Deus, ter um relacionamento com Ele. E na Bíblia nós vemos um exemplo de um homem que viveu uma vida totalmente fútil. Esse homem era um rei e ele era chamado de Belsazar. E no livro de Daniel, capítulo 5, você vai ver o profeta Daniel se apresentando diante desse rei, que era o rei da Babilônia, e ele repreendeu o rei porque ele tinha jogado a sua vida fora. Ele vivia em imoralidade, em idolatria e muito mais coisas. E enquanto Daniel estava advertindo ele disse o seguinte: olha, você teve as oportunidades de honrar a Deus e você não fez isso. Você podia ter feito muitas coisas para Deus, mas você não fez. Você foi pesado na balança e não passou no teste. E por causa disso, o seu reinado chegará ao fim. Irmãos, esse homem chamado Belsazar, ele não entendia que o ar que ele respirava nos seus pulmões foi dado por Deus. Ele não entendia que cada momento da sua vida deveria ser para honrar a Deus, para glorificar ao Senhor, para viver de acordo com a sua palavra. E por isso eu quero ler com vocês, irmãos, um versículo que Jesus fala qual é o propósito da nossa vida. Está lá em João capítulo 15, o versículo 16. Olha o que ele disse: vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Olha que interessante, irmãos. Primeiro nós devemos buscar dar frutos, fazer a vontade do Senhor. E depois Ele vai conceder os pedidos, aquilo que a gente pede em oração. O problema é que a gente tem focado somente nas coisas dessa terra. Queremos apenas os nossos interesses e não estamos preocupados em produzir frutos espirituais. Mas Jesus disse que é dessa maneira que nós glorificamos o Pai. Certa vez Ele disse: olha, vocês são a luz do mundo, e assim devem brilhar a luz de vocês através de suas obras, para que o Pai seja glorificado. E talvez você já deve ter perguntado algumas vezes, né? Nossa, por que será que aquele fulano é tão abençoado? Por que aquela pessoa foi escolhida por Deus? Mas aí você deve se perguntar para si mesmo: por que será que Deus me escolheu? Qual é o propósito que Ele tem para a minha vida? Porque talvez você está focando no que o outro está fazendo e você está deixando de se preocupar com a sua própria vida com Deus. Irmãos, nós acabamos de ler aqui que Jesus nos escolheu para darmos frutos, e esse fruto deve permanecer. E a Bíblia usa essa palavra frutos porque é algo que é gerado naturalmente. Um fruto nasce naturalmente através de uma árvore que cresceu enraizada, cresceu saudável. E quando você está enraizado em Jesus, naturalmente você dá frutos, você começa a ser transformado. Tem muitas pessoas que me acompanham aqui nas orações e eu sei que a vida delas continua bagunçada, continua cheia de falhas, de problemas. Isso é normal porque é um processo, mas tem pessoas que ficam a vida inteira assim, e aí não é mais normal, porque quando Jesus entra na nossa vida, tem que haver transformação. Você pode sim passar um longo tempo lutando contra um pecado, lutando contra uma falha no caráter, mas em algum momento isso tem que acabar. Quando Jesus entra na sua história, a mudança verdadeira acontece. E talvez essa mudança não está acontecendo porque você está seguindo apenas uma religião, está seguindo regras de homens e não está seguindo Jesus. E é por isso que Jesus sempre advertia as pessoas para colocarem em prática as suas palavras. Não adianta apenas conhecer as palavras de Jesus, admirar Jesus, não, devemos ser seus seguidores. E quando você coloca em prática esta palavra, você começa a dar frutos. E tem um versículo que eu acho muito interessante, que eu gosto muito, que está lá em João capítulo 15. Olha só o que Jesus disse, e daqui a pouco nós já vamos terminar esta mensagem e eu vou orar por você, tá bom? Mas preste muita atenção no que Jesus falou. Olha o que ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Ele corta todos os ramos que não dão fruto e poda os ramos que dão fruto, para que produzam ainda mais. Amém? Irmãos, olha que interessante. Jesus é a videira verdadeira e o Pai, que é Deus, é o agricultor. E Ele corta os ramos que não dão fruto. Olha o alerta para cada um de nós. Nós devemos dar frutos. E aí Ele disse o seguinte: quando nós começamos a dar frutos, Ele poda, para que a gente produza ainda mais. E é nesse momento que muitas pessoas ficam sem entender. As pessoas se frustram
Porque às vezes elas mesmo obedecendo a Jesus, obedecendo a Deus, coisas ruins começam a acontecer. Às vezes uma porta de emprego se fecha, às vezes um relacionamento acaba e a pessoa fica sem entender. Mas aqui está escrito, quando a pessoa dá frutos, o Pai poda para que ela dê mais frutos ainda. Então deixa eu te dizer uma coisa, você que está aqui frustrado me ouvindo, porque muitas coisas não estão dando certo. É hora de você voltar o seu coração e os seus olhos para o Senhor, porque Ele quer te ensinar algo que talvez você ainda não saiba. Ele quer abrir a sua visão para que você alcance coisas maiores ainda. Talvez um relacionamento não deu certo, porque Deus tem algo melhor para você. Talvez uma porta de emprego se fechou, porque às vezes o que Ele tem para você é algo muito maior. Talvez Ele quer te ensinar a trabalhar sozinho, sem depender de ninguém, por exemplo. E tem mais uma coisa interessante que Jesus falou, que Ele é a videira verdadeira. Agora pense comigo numa coisa, o único propósito da videira é produzir uvas, e nós não podemos fazer mais nada com ela. Você não pode fazer lenha com a videira, porque ela queima e apaga muito rápido. E nós também não conseguimos construir uma casa com uma videira. Ou seja, a videira tem um único propósito já estabelecido na sua natureza, que é dar frutos. E se ela não produz frutos, ela não vale para nada. Então Jesus usou essa analogia para nos dizer que nós fomos criados para dar frutos e não adianta fugir do nosso papel, do nosso propósito. E o que é dar frutos, irmãos? É nós obedecermos às palavras de Jesus. É nós praticarmos o cristianismo, é nós, por exemplo, sermos bons pagadores, pessoas honestas, pessoas que evangelizam, que falam e demonstram pela sua própria vida o que Jesus tem feito na vida delas. E também é muito importante que a gente não viva uma vida fútil, uma vida que busca somente as coisas dessa terra. O apóstolo Paulo disse que aqueles que buscam servir a Jesus somente pensando nas coisas terrenas são as pessoas mais infelizes de todas. Isso porque a pessoa nem desfruta do melhor de Deus e também não desfruta das coisas dessa terra. E é por isso, irmãos, que nós devemos entender que a nossa vida é um sopro. A Bíblia diz no Salmo 144 que a nossa vida passa como uma sombra passageira. E por isso que a gente tem que aproveitar bem os nossos dias, vivendo com intensidade, não guardando mágoa, rancor, demonstrando amor pelas pessoas, amando a Deus sobre todas as coisas. Amém? A gente tem que saber aproveitar a nossa vida da maneira certa, sem pecado, sem vícios, sem nada que nos aprisione na alma. Uma vez eu li uma frase que eu achei muito interessante de um missionário que morreu por Jesus e ele chamava Jim Elliot. E ele escreveu assim no seu diário: eu não busco uma vida longa, mas uma vida plena, assim como o Senhor Jesus viveu. E é dessa forma que a gente tem que viver, irmãos, uma vida realmente significativa. Jesus veio a essa terra com um propósito, Ele cumpriu o seu propósito. E por isso você deve buscar saber qual é a vontade de Deus para você, aquilo que você mais gosta de fazer, como você pode dar o seu melhor e também falar do Senhor por meio desse dom, desse talento. Amém? Pense dessa maneira. E agora eu quero orar por você. Você que foi tocado por esta palavra, deixe aqui nos comentários: Deus falou comigo nesta mensagem. Isso vai encorajar outras pessoas, vai incentivá-las a ouvir também a mensagem. Amém? E depois dessa oração, eu não quero que você saia, continue aqui porque eu tenho uma mensagem muito importante para você, tá bom? Vamos orar então, irmãos. Feche os seus olhos e vamos concentrar aqui nesta oração. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e a Tua palavra diz que as Tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Pai, eu quero te louvar, Senhor, por este alimento espiritual que recebemos. Muito obrigado, Senhor, porque esta palavra tocou profundamente no nosso coração. Nós precisamos dar frutos, nós precisamos te obedecer, nós precisamos fazer a Tua vontade enquanto é tempo. Pai, nós estamos vivendo dias tão difíceis, tempos tão complicados, Pai, onde o homem tem se perdido a troco de nada. Homens e mulheres têm se vendido para o pecado, têm se entregado para Satanás. Mas nós estamos aqui, Senhor, dispostos a ouvir a Tua voz, querendo te obedecer. Pai, neste momento eu te peço, Senhor, que o Senhor tire de nós tudo aquilo que não é proveito, tudo aquilo que não gera frutos. Tira, Senhor, da nossa árvore as folhas secas, aquilo que não serve para nada.
Senhor, em nome de Jesus, nos ajude a romper com o pecado, romper com relacionamentos que só nos afastam de Ti. Eu sei, meu Deus, que muitas mulheres e homens que estão me ouvindo estão agora acorrentados no pecado, acorrentados numa vida escrava do pecado, porque não têm conseguido se libertar. Mas a Tua palavra diz que se temos o Espírito Santo dentro de nós, o pecado já não pode mais fazer parte, o pecado já não nos escravizará, porque o Senhor Jesus tem nos libertado. Ó Senhor, eu te peço, dá-nos da Tua força e proteção, Senhor. Como é difícil viver neste mundo, Pai, como é difícil esperar pelo Seu tempo, o Seu agir. Pai, mas nos dê uma visão espiritual, Pai. Queremos enxergar a nossa vida a partir de hoje com os olhos da fé. Queremos entender que todas as coisas cooperam para o nosso bem e que nada foge ao Teu controle. Pai, eu oro por esta pessoa que está acamada, essa pessoa que está me ouvindo agora, ela se sente no fundo do poço. Ó Senhor Jesus, eu te peço, visita esta pessoa, Senhor, traga cura, Senhor, cura sobre este corpo, tira essas dores, Pai, traga cura mental, espiritual e emocional, que essa pessoa saia desta cama em nome de Jesus, que essa pessoa seja liberta completamente, que ela seja livre de toda amarra espiritual. Eu repreendo e ordeno, saia todo mal em nome de Jesus. Eu expulso toda obra do diabo contra a vida dessa pessoa e que o Senhor, meu Pai, cubra ela com o Teu sangue. Cobre, Senhor, este homem e esta mulher com o Teu sangue, Jesus, trazendo proteção, livramento. Ó Jesus, o Senhor nos chamou para uma vida abundante, uma vida de paz, de prosperidade. Nos livra, Senhor, de tudo aquilo que nos atrapalha e de todo o pecado que nos assedia, que tenta nos afastar do Senhor. Em nome de Jesus que eu oro e eu te agradeço por tudo que o Senhor fez e ainda vai fazer em nossas vidas. Amém. Glória a Deus. Olha, eu tenho percebido uma coisa que tem me deixado muito preocupado. A cada 5 casais que eu tenho conversado, pelo menos 3 vivem pensando em se divorciar por estarem totalmente desgastados na sua vida conjugal. E talvez você seja uma dessas pessoas, ou porque você já se divorciou ou está pensando nisso, pois já não aguenta mais tanto sofrimento no casamento e na sua vida. Então eu vou te contar uma coisa. Ao longo do meu ministério, eu tenho aconselhado muitos casais e eu pude ver milagres acontecendo. Eu vi casamentos que tinham tudo para dar errado e começaram a dar certo. Casamentos que quem olhava pensava, não tem mais jeito de resolver. Mas eu também presenciei situações tão complexas que não bastava dizer que divórcio é pecado e ponto. Eu precisei ir além e tratar de cada caso de forma madura, compreensiva e à luz da palavra de Deus. E foi então que eu decidi registrar tudo isso que eu aprendi nesses anos em um único livro que já está transformando a vida de milhares de pessoas. O nome dele é O que a Igreja Não Te Conta sobre Divórcio e Novo Casamento. Nele, eu abordo esse assunto que é tão sensível de uma maneira bíblica, sem julgamento e que vai te trazer conforto e direção. Eu sei que muitas vezes você sofre porque você não queria estar nessa situação e também não sabe como sair dela. Além disso, você ainda tem que lidar com o medo de estar fazendo a escolha errada todos os dias. E eu quero te falar uma coisa, você não precisa mais viver cheia de culpa e medo. Chegou a hora de você se livrar desse sentimento de confusão, de infelicidade. Chegou a hora de você acreditar que Deus te ama, Ele não esqueceu de você e Ele tem um plano abençoado para a sua vida. Todos os dias as pessoas me perguntam, pastor, até que ponto eu devo lutar pelo meu casamento? O que será que Deus vai pensar se eu me divorciar? Se eu me casar novamente, será que Deus vai me abençoar ou eu nunca mais poderei ser feliz com alguém? Por isso, além de responder essas e outras dúvidas de acordo com a palavra de Deus, eu conto no meu livro algumas situações reais vividas nos relacionamentos para que você se identifique e eu também mostro qual é a melhor decisão que você deve tomar, tá bom? Eu tenho certeza que esse livro vai ser um divisor de águas na sua vida. E para que você tenha acesso a esse conteúdo agora mesmo e comece já a mudar de vida, eu estou disponibilizando o livro no formato digital para você ler onde você estiver, no seu celular ou no seu computador. E tudo isso por um valor acessível
e assim também você estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. É só você clicar no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição ou no primeiro comentário. É muito rápido, seguro e você vai receber na mesma hora o livro digital no seu e-mail, tá bom? Então clique agora no link que está aqui abaixo do vídeo e eu desejo toda sorte de bênçãos na sua vida. Um grande abraço, que Deus te abençoe.